É estarrecedor o que nós estamos vendo na cidade de São Paulo e o que o governador Tarcísio está fazendo com a polícia do estado. Eu faço uma reflexão para os colegas policiais e eu peço aqui a compreensão aos colegas policiais. Não sirvam de bucha de canhão para interesses político-eleitorais de governantes de ocasião. Não serão os governadores, secretários da segurança, que morrerão nos conflitos que eles insistem em colocar esses policiais. Eu trabalhava na divisão de homicídios de Porto Alegre e cumpria frequentemente operações policiais, cumprimentos de mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva, ou seja, estava quase que diariamente nas ruas e cumprindo ordens judiciais. E eu optei por utilizar, por exemplo, câmeras corporais. Eu comprei uma, na época não tinha esse debate tão avançado sobre as câmeras corporais, e eu comprei uma GoPro chinesa e coloquei no meu colete. Porque como eu trabalhava na divisão de homicídios e nós lidávamos com criminosos perigosos que tinham armamentos e que frequentemente estavam envolvidos também com tráfico de drogas, eu comecei a observar que aquilo me protegia. Me protegia porque não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes houve falsas denúncias. Depois tudo foi arquivado, mas eu observava que aquilo me protegia. Então é importante que a gente faça um debate às claras sobre a relevância das câmeras corporais. Assim como nós não podemos, como sociedade, admitir que após uma abordagem policial, o indivíduo já rendido seja jogado de cima de uma ponte. Não há a mínima possibilidade argumentativa de nós considerarmos que existe algo que justifique uma pessoa que foi imobilizada ser atirada de cima de uma ponte por um agente da segurança pública fardado no seu horário de trabalho. Então, se nós permitirmos esses absurdos se voltarão a toda a sociedade. E o pior é que esse indivíduo que foi atirado no estado de São Paulo de cima da ponte, que é um caso nacional, ele não tinha antecedentes criminais. Ele era um motorista de aplicativo, talvez estivesse com o IPVA vencido. E o policial deliberadamente achou por bem jogar ele de cima de uma ponte. E tem gente que tenta legitimar e justificar isso e achar que isso é correto. E aqui quem está falando é alguém que já entrou em confronto armado contra criminosos, alguém que já baleou criminosos, alguém que já deixou, infelizmente, um criminoso tetraplégico, que é o meu caso, em legítima defesa. E tudo foi julgado, e a primeira coisa que eu fiz depois que cessou a agressão foi chamar o SAMU. Então quer dizer, eu posso falar aqui, eu tenho lugar de fala, porque sempre quando a gente diz que nós temos que ter o controle estatal, que nós temos que ter o controle público, o controle social sobre as forças de segurança, alguém vem e levanta a plaquinha de mas tu não sabe o que é a realidade, tu nunca entrou em confronto, tu defende vagabundos. Não se trata disso. Eu não tenho nenhum dó de vagabundo, não tenho nenhum problema em relação a isso. Agora nós temos que ter uma organização que faça com que as forças de segurança sejam controladas socialmente, que atuem dentro da legalidade e que, se infelizmente entrarem em confronto, nós termos a consciência de que aquele confronto realmente existiu e foi necessário o uso letal da força. Caso contrário, a sociedade fica refém desse tipo de prática, refém desse tipo de policial. E aqui eu vou novamente falar de cadeira cativa. Eu conheci muito poucos policiais corruptos, pouquíssimos, mas todos os que eu conheci se achavam acima da lei. Eram aqueles que esculachavam, torturavam e que daqui a pouco estavam envolvidos num caso de corrupção passiva, que estavam envolvidos num desvio, num peculato. Não tem erro. Alguém que recebe uma função pública para cumprir leis e opta deliberadamente para correr à margem daquilo, ele está liberado para fazer o que ele quiser.
E se ele se sente empoderado de julgar naquele momento exato a vida e a morte de alguém, ele está legitimado a fazer o que ele bem entender. E nós, como sociedade, vamos permitir esse tipo de prática? Que um servidor público, de uma função extremamente importante, que coloca a sua vida diariamente em risco, que recebe um péssimo salário, mas daí a nossa contrapartida, ao invés de valorizar aquele policial, de dar a estrutura necessária de trabalho, que faça com que ele seja protegido nos seus direitos fundamentais, a gente discursivamente chega e diz o seguinte: não, vai lá para a rua e mata, vai lá e faz isso. Sabe quem faz esse tipo de discurso? É o covarde que não teria coragem nenhuma de fazer aquilo que ele exige que o policial faça. É o grande covarde. E ele quer que aquele policial vai lá, seja o herói, é chamado de herói, quando morre recebe uma coroa de flores, uma homenagem na Câmara de Vereadores ou num site, e depois ninguém mais sabe o nome daquele policial. Ele é um número, uma identidade descartável, colocada no lixo por esses mesmos que fazem esse discurso de que bandido bom é bandido morto, que nós temos que ir para o palco a vagabundagem, que está legitimado alguém que está com o IPVA vencido ser atirado por cima de uma ponte, que está legitimado dar tiro nas costas. O indivíduo lá, tudo bem que era usuário de drogas, foi lá, furtou 3 pacotes de detergente, levou 11 tiros nas costas. Ah, mas está tudo certo, porque era vagabundo. Quer dizer, furtar 3 detergentes justifica que alguém receba 11 tiros nas costas? Honestamente. E aí vem setores metidos a policiais: é isso aí, vagabundo, vagabundo. Ah, pois é, roubar joias não é problema. Aí roubar joias, ninguém vai tomar 11 tiros nas costas. Desviar recursos da educação, ninguém legitima levar 11 tiros nas costas. Mas agora o pobre, o usuário de drogas lá, que furta 3 saquinhos de detergente, aí ele pode levar, porque afinal de contas ele é proporcional, né? Quer dizer, há milhares de anos atrás se chegou a um conceito básico, e que nós evoluímos muito de milhares de anos para trás, né? Aliás, a partir de Jesus Cristo, nós tivemos uma grande evolução nesse sentido. E eu falo do Código de Hammurabi: olho por olho, dente por dente. Então quer dizer, furtar detergentes é proporcionalmente o mesmo que levar 11 tiros nas costas. Imagina, há milhares de anos atrás os seres humanos já compreenderam que isso não é proporcional. Estar com o IPVA vencido ou infração de trânsito legitima que tu seja tirado de cima de uma ponte, por óbvio, é óbvio. É óbvio. E quem é que executa isso? É um agente da segurança pública que, depois de resolvida a situação, onde a sua vida não está em risco, ele se acha no direito de fazer um julgamento sumário em alguns minutos. Ah, vou jogar aqui. Ah, vou te dar 11 tiros nas costas. Quer saber? Eu vou te afogar aqui. E esse cara não é criminoso? O pior criminoso é o policial criminoso que se utiliza da sua farda, que se utiliza de recursos públicos para trabalhar à margem da lei. E para aqueles policiais, e eu sei muito bem, e aqui vamos falar claramente, de fato, as leis muitas vezes são lenientes contra crimes violentos. Pessoas que cometeram 2, 3 homicídios seguem nas ruas. E eu posso falar porque as vítimas dos meus crimes eram jovens negros da periferia, e muitas vezes nós prendíamos os homicidas e em menos de meio ano eles estavam novamente na rua. Isso dá uma sensação também de insegurança para a população e também uma sensação de revolta para o policial, que faz um retrabalho o tempo inteiro. Várias vezes prende pessoas que assaltaram a mão armada e estão na rua praticando novos roubos. E é natural que o policial pense o seguinte: do que adianta prender esse cara? Não adianta nada, eu prendo, solta, minha vida está em risco, daqui a pouco eu levo um tiro desse indivíduo. E aí alguns resolvem solucionar os problemas da sociedade e acham que passando a linha é a solução. E não é. Não vale a pena. Façam aquilo que está na lei e